Boa noite. No supermercado, na farmácia, no restaurante, no aluguel. O brasileiro tem precisado desembolsar cada vez mais para adquirir produtos e serviços em todo o país. A inflação dos últimos 12 meses está na casa dos 6,5% e já é 4 vezes maior que a registrada pela média dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Para alguns especialistas, as frequentes altas do índice de preços ao consumidor revelam que o custo de vida no país está a um passo de sair do controle. Será? Para tentar responder a essa pergunta, o Opinião Pernambuco de hoje convidou o economista do Conselho Regional de Economia, Rodolfo Guimarães. Também está conosco o professor de Finanças da Faculdade Boa Viagem, Roberto Ferreira. E completa o nosso debate o consultor da FEComércio e sócio da Ceplan Consultoria, Osmil Galindo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões através do telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu acho que a percepção de que as coisas estão custando muito caro é comum a todos os brasileiros, principalmente nós da classe trabalhadora, que precisamos pagar todos os dias por coisas triviais. Eu queria começar perguntando ao professor Roberto, até que ponto essa percepção é real e de que nível é essa elevação nos preços? O custo de vida no país está realmente próximo de sair do controle, como alguns especialistas andam alardeando por aí? Boa noite, André. Veja bem, por definição que nós sabemos que inflação é aumento generalizado dos preços, né? Ou em outros termos mais simples, é a perda de poder de compra da moeda. Então não há nada mais do que se verificar os preços no dia a dia, né? Sabendo de antemão que inflação é uma taxa média, não é uma taxa que represente todos os setores da economia, né? Nós sabemos que alguns preços aumentam muito mais do que a inflação e outros menos do que a inflação. Por exemplo, os chamados serviços e alimentos, né, alimentação, são os que mais sobem, né? Isso porque se nós fizermos uma comparação dos últimos anos com o plano de saúde, por exemplo, no caso de serviço, vai ver que está muito mais elevado do que a própria taxa vem refletindo. Então, do mesmo modo que nós temos um índice oficial, que é o IPCA, temos outros índices, o GPDI, o IGPM, INPC, IPC e outras mais, tá certo? Então, cada um deles mede o aumento dos preços em diferentes setores, né? Diferentes setores, entende? Uhum. Então, de fato, há uma concordância, né, na medida em que a dona de casa, quando vai ao supermercado, vai à feira e verifica de mês a mês aqueles preços estão aumentando, ou por conta de uma seca, de uma geada, né? Ou até mesmo por outros motivos que no dia a dia isso acontece. Agora, por lidar com análise financeira, nós tivemos a preocupação de verificar que a inflação no Brasil, ela tem dois componentes. Vou falar um pouco meio economia, mas vou explicar direitinho. Veja só, a gente tem, eu tive a preocupação de, nas estatísticas, tirei esse gráfico, e a gente percebe que, por exemplo, nós estamos mais ou menos aqui no mês de junho, julho, para ir para agosto. Então, a nossa inflação, ela começa o ano alta, né, quer dizer, por conta do reflexo do ano anterior, vai baixando, tá certo? Passa nesse vale e no segundo semestre começa a retomar. Na linguagem dos economistas, no segundo semestre a gente tem o que a gente chama de uma expectativa inflacionária. Por que isso acontece? Na medida que você vai aumentar salário mínimo, que é a inflação e mais aumento do PIB, quem vai pagar automaticamente vai pensar como vai aumentar os preços, muitas vezes até aumenta mesmo. A pessoa que hoje recebe 678 de reais, quando acha que vai ganhar no próximo ano 720, por exemplo, ele acha que está mais rico. Então ele já procura fazer plano para o próximo ano. Então, isso é uma corrida, é o que a gente chama, o que se dá uma inflação de demanda, porque há um processo para se comprar. Sem falar na própria propaganda que existe no dia a dia, né? Não apenas do setor privado, e até o próprio governo incentivando as pessoas a adquirirem bem. Então, como você não tem uma oferta suficiente, o que acontece é que os preços aumentam. Então, nessa preocupação, observe, nesse outro gráfico, nós fizemos aqui anos em separado, mas todos eles descem, tá certo? E aqui, finalmente, a gente tem a inflação nos últimos 3 anos e meio. Note que ela
realmente esses vales são meio do ano. Então, hoje a gente está com a inflação relativamente baixa, mas isso é porque nós estamos, como nós dissemos, de junho, julho e agosto, e é bem provável que essa inflação de julho vai dar muito baixa também, e também até mesmo agosto. Agora, com certeza, isso eu digo pela minha experiência, em setembro, outubro, novembro, a gente vai ter picos de inflação, tá certo? Quer dizer, ela se desdobra até janeiro, para depois ir diminuindo, que é o que também a economista chama de uma inflação inercial. Quer dizer, o segundo semestre a inflação, que a gente chama expectativa inflacionária, e no primeiro semestre a gente tem, na realidade, uma inflação realmente inercial, que é exatamente a passagem do aumento dos preços, tá certo? Essa coisa por aí. Tá certo? Rodolfo, qual é a sua opinião sobre a questão da saída do controle do custo de vida no país? Bem, em primeiro lugar, boa noite, André, boa noite aos colegas, professor Roberto, Osmil. Bom, eu diria que a questão da inflação, se a gente pegar uma série histórica, ou seja, desde o plano real, né? Nós tivemos momentos, por exemplo, nos anos 96, 97, que a inflação girava em torno de 12% a 15% ao ano. E já era uma época considerada de estabilidade econômica. Nós tivemos, por exemplo, em 10 anos, a meta de inflação, por exemplo, ela não foi estourada, porque a meta só é estourada ao final do ano. Na realidade, em alguns momentos, um acumulado de 12 meses, um ano de 12 meses, que não é o ano civil, se teve uma ultrapassagem dessa meta. E, na realidade, a meta não é 4,5, a meta é 4,5 mais 2, ou menos 2. Poderia ser de 2,5 a 6,5. Então, de fato, mostra que a política anti-inflacionária, de certa forma, sofre essas vicissitudes, mas uma grande causa, e aí eu divirjo, né, dessa questão da avaliação da inflação ser pela demanda. Acho que a demanda ela tem pesado somente no setor de serviços, porque o setor de serviços você não pode importar, por exemplo, chamar um chinês, trazer da China para cortar o seu cabelo, por exemplo, ou importar uma academia de ginástica, tá certo? Então, não há uma concorrência tão forte. Então, a melhoria de vida, a melhoria da demanda fez com que esses preços dos serviços ficassem relativamente mais caros. No caso da alimentação, não foi a demanda, foi um choque de oferta, ou seja, a oferta que diminuiu. Tivemos seca no Nordeste, tivemos problemas climáticos no primeiro mundo, em grandes produtores internacionais de grãos, né, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso fez com que o preço desses bens no mercado internacional explodisse. Então, um produtor nacional, para que ele seja vantajoso produzir bens que ele não vai transacionar no mercado internacional, vai transacionar no mercado local, interno, ele vai certamente elevar o preço para que seja, vamos dizer assim, viável do ponto de vista econômico-financeiro que ele produz. Então, ele vai aumentar o preço do feijão, ele vai, esse produto mais caro, as commodities mais caras. As commodities são soja, açúcar, produtos que são comercializados em bolsas internacionais, têm um preço cotado em dólar. Então, esses produtos ficando mais caros em dólar, há uma influência desse preço em dólar lá fora para o preço aqui que se paga em reais. Para que se torne vantajoso o produtor preferir não exportar e sim vender ao mercado local, ele precisa, no mínimo, igualar esse preço. Tem que ter exatamente a mesma remuneração, né? A mesma rentabilidade. Portanto, a influência do mercado internacional, do preço internacional, sobre o preço interno dos alimentos. Uma outra questão é que nossa agricultura, para o mercado interno, ela é basicamente 70% a 80% produzida pela pequena propriedade, pela agricultura familiar. E, infelizmente, nós não temos os avanços tecnológicos na agricultura familiar que temos no chamado agronegócio exportador. Então, o que é que acontece? Nós produzimos muito bem, com altíssima competitividade, somos o celeiro do mundo de soja, milho e entre outros grãos que nós exportamos. Porém, o nosso feijãozinho, nossos produtos, a farinha de mandioca, por exemplo, subiu 160% em um ano. Ora, a gente sabe que as manivas, né, da mandioca, elas, por conta da seca, terminaram sendo arrancadas, não prestaram. Então, houve realmente uma quebra de safra muito forte na mandioca e, portanto, que é a matéria-prima para fazer a farinha de mandioca, que é um gênero de primeira necessidade do Brasil inteiro e particularmente no Nordeste. Então, é importante que a gente veja esse problema da oferta. Precisamos aumentar a oferta de alimentos, porque a demanda é crescente. Na medida em que o país vai melhorando, vai ter sempre mais demanda de alimentos. Claro, até um determinado ponto, quando todos estiverem já satisfeitos, né, adquirindo os produtos necessários a uma boa alimentação.
Osmil, como é que está o comércio com essa alta? A gente vê que novas empresas têm surgido, as pessoas têm aberto mais novos negócios. O comércio está sentindo essa alta no custo de vida? Como é que tem se comportado? Bom, boa noite, André, dos colegas aqui. Não, é o seguinte, existe hoje uma sensação de que o comércio está no sinal amarelo, sinal de alerta, né? Porque a gente tem que ver a conjuntura nacional e a estadual, e essa conjuntura ela aponta, por exemplo, que uma tendência de alta da inflação, como você bem mencionou no começo da conversa aí. A taxa de câmbio ela está numa desvalorização sistemática, né? E com aceleração entre maio e junho de 2013, isso aí em cima de um documento que nós concluímos ele ontem, né? E essa desvalorização gira em torno de 6,5%, e tem o rendimento do trabalho que se mantém crescendo. Por outro lado, esse rendimento do trabalho se mantém crescendo, cresceu 3,3% entre janeiro e maio. Agora, o aumento do custo de vida e o encarecimento do crédito, isso aí pode ampliar a inadimplência. Ampliando a inadimplência, obviamente, vai ter um choque no comércio, né? Isso já começa a ser sentido. Recentemente estivemos realizando uma sondagem para o Dia dos Pais. Esse documento está sendo elaborado, está em fase de conclusão, mas apesar dos consumidores falarem que vão comprar mais do que compraram no mesmo período do ano passado, né? Apesar de as empresas, dos comerciantes, mais da metade dos comerciantes acharem que o faturamento desse ano vai ser maior do que o faturamento do ano passado, né? Tem essa dúvida sobre essas questões que estão surgindo, que nós já mencionamos agora, recentemente. Né? Então, é um otimismo, até certo ponto, cauteloso, né? É o que a gente tem notado, e que eu acredito que no próximo mês, quando for medido o desempenho da conjuntura comercial, realmente os dados não vão ser tão favoráveis assim como foi esse ano, como foi esse mês de junho. Nós tivemos manifestações que, de certa forma, atingiram as principais cidades do país, inclusive Recife, né? Nós tivemos greves nos serviços públicos essenciais, greve nos transportes, agora greve junto aos médicos, agora os aeroportuários estão em greve. Em algumas cidades do país foi realizada a Copa das Confederações, a gente tem a comemoração do São João, que de certa forma aqueceu um pouco o mercado. Agora tem que ser levado em conta que essas manifestações, essas greves, esses problemas que aconteceram e aliados à questão do câmbio, aliados à questão da inflação que está apresentando tendência de alta, tudo isso que vai influenciar no comércio vai. Professor Roberto, a gente, quando fala em inflação, que eu falei no começo do programa, que a nossa já está 4 vezes maior do que a maior parte dos países desenvolvidos, que deve estar em 1,5, 2 no máximo. Muitos especialistas dizem, mas por que os países europeus, por exemplo, estão em crise? E por conta disso não há inflação, porque se a população perdeu o poder de compra, não há concorrência e por aí sucessivamente. Isso é verdade? Não existe crescimento sem inflação? É possível um país crescer sem que haja essa alta desordenada dos preços? Como é que fica essa matemática? Bem aí, André, eu vou externar o meu pensamento, tá certo? Quer dizer, existe realmente esse pensamento de que a economia não poderá ter crescimento sem um certo delta, né? Que delta é esse, ninguém sabe, né? E se fala muitas vezes que inflação de 1 dígito. Antigamente a gente tinha uma inflação tão alta que falava de 1 dígito, 2 dígitos, chegamos até a inflação de 4 dígitos, né? Até um mês que a gente teve uma inflação de 84% ao mês, tá certo? Então, na minha opinião, eu acho que não se deve brincar não, porque inflação sendo perda de poder de compra, e a gente sabe quem vai sofrer é aquele que realmente tem salário fixo, não se deve brincar não. E esse filme a gente já viu há muito tempo. Veja bem, quando se criou a institucionalização da correção monetária aqui em outubro de 64,
realmente houve um instituto que daria reajuste anual e caderneta de poupança era trimestral. Com o tempo, isso passou a ser caderneta de poupança e tudo passou a ser mensal. E chegamos até o ponto de nós termos uma inflação, uma correção monetária diária. Então, não se deve brincar. Quer dizer, nós estamos há muitos anos com a meta inflacionária de 4,5%, como bem falou o colega Rodolfo, com respeito a 2 para mais, 2 para menos, que seria 6,5% e 2,5%. Mas, na realidade, eu acho que já deveria ser haver uma maior seriedade no sentido, por que não se colocar há muito tempo uma meta de inflação de 3%? A gente sabe que os Estados Unidos tem uma meta de inflação de 2%, a inflação hoje dele é 1%, com toda essa crise, tá certo? Então, não se deve brincar. Por quê? Porque a inflação é o chamado efeito retroalimentador. No momento que está anunciando que o plano de saúde agora vai aumentar 9%, isso aumenta, vai pesar no orçamento das famílias, tá certo? Então, não se deve brincar. Então, como bem falou o Rodolfo, a questão não é saber se é inflação de demanda ou de custo. Na realidade, um ou outro aumenta os preços. Então, eu acho que, na realidade, deve haver planos de longo prazo, não se deve estar fazendo coisas emergenciais, pontuais, porque se nós temos um programa, temos a meta inflacionária, temos a questão da lei de responsabilidade fiscal, temos a questão da outras coisas que seria o chamado tripé para você realmente manter, né, com reformas. Um exemplo está na questão burocrática, quer dizer, você tem um sistema em que, vamos dar um exemplo aqui o nosso meio de transporte, tá? Meio de transporte aqui você tem só o rodoviário. Por que nunca se pensou utilizar o ferroviário, o marítimo, o fluviário, essa coisa toda, tá certo? Quer dizer, a coisa não é brincadeira, não é dizer que realmente, por exemplo, a taxa de câmbio agora vai aumentar, os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros e tudo que é dólar está indo para os títulos lá do governo norte-americano. Então, com certeza, a gente vai ter, como você bem falou, nos últimos 12 meses nós estamos com a inflação de 6,5%, e note que o efeito é que o jurídico chama anatocismo, ou a chamada expressão exponencial. Quer dizer, uma inflação 6,5% ao ano, menos de 10 anos, os preços dobram. A perda de poder de compra, os preços ficam pela metade, tá certo? Quer dizer, o salário fica pela metade, dentro de menos de 10 anos. Então, eu acho que a coisa deve ser séria, na medida que deve tomar, como bem falou Rodolfo, a questão de se investir mais na questão da oferta, tá certo? Eu vou pedir um minutinho para vocês, a gente precisa fazer o primeiro intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. A Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo o tema custo de vida no Brasil. A gente lembra, participam do debate o economista do Conselho Regional de Economia, Rodolfo Guimarães. Também está conosco o professor de Finanças da Faculdade Boa Viagem, Roberto Ferreira. E completa o debate o consultor da FEComércio e sócio da Ceplan Consultoria, Osmil Galindo. A gente lembra que você pode participar do programa pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. Bom, o professor Roberto Ferreira, no último bloco, falou de que é preciso ter cuidado, de que a gente precisa ficar mais atento à questão da elevação da taxa da inflação, porque é um crescimento exponencial que só traz prejuízos. Eu queria saber, na sua opinião, Rodolfo, o governo federal, e aí eu incluo o Banco Central, todas as instituições envolvidas no controle dessa inflação, na sua opinião, têm agido de forma correta para evitar que essa inflação saia da meta prevista, saia do controle? Eu diria que sim, porque tem recentemente, inclusive, elevado a taxa de juros, embora eu creio que essa elevação da taxa de juros pode segurar um pouco, né? Algum impulso pelo lado de pressões de demanda localizadas principalmente no setor de serviços. Obviamente que mesmo tendo uma componente, né, que é fruto de uma menor oferta de produtos agrícolas, quando você tem uma elevação da taxa de juros, de certa forma, você tende a arrefecer um pouco a demanda. Isso por si só, mesmo que não haja uma grande pressão de demanda,
ela pode ter um efeito, né, redutor na inflação. Por outro lado, o que o professor Roberto falou é que, sazonalmente, a partir de setembro, outubro, os preços tendem a subir novamente. Nós vamos ter o IPCA 15 de julho já deu 0,07, ou seja, bastante baixo. Provavelmente IPCA, o IPCA... é o índice de preço ao consumidor amplo. Esse é um índice que antecipa, né, uma prévia, vamos dizer assim, ele tem uma periodicidade de 15 de junho a 15 de julho, mostrou praticamente zero, com deflação até em uma ou outra capital. Mas isso é um comportamento que deve ter em julho e agosto. Então pode haver. Por outro lado, tem uma pressão inflacionária advinda do câmbio, né, da taxa de câmbio, né, com a desvalorização do real em relação ao dólar. Isso pode afetar, né, preços na medida em que muitos componentes de produtos que são fabricados no Brasil são importados, né, e isso pode levar a um repasse aos preços. Mas, obviamente, num quadro em que a demanda não está muito forte, também a capacidade de repassar isso aos preços é um pouco menor. Há os perigos também da indexação, né, como bem levantou o professor Roberto, né, que isso é que realimentaria a inflação. A indexação, o senhor pode explicar? A indexação é aquilo, correção monetária, você ter reajustes automáticos, né, de preços e salários, uma espiral de preços e salários, como a gente vivenciou muito no Brasil nos anos 70, nos anos 80, até meados dos anos 90. Mas eu diria que, em termos do que tem sido feito, em termos de... tem apertado a política fiscal, né, tem apertado a política monetária, então, vamos dizer assim, as receitas clássicas de combate à inflação, pelo lado da demanda, estão sendo tomadas. Como há um problema que uma parte dela, né, ela está fora disso, que é a oferta de produtos agrícolas, o Brasil precisa pensar de maneira bastante séria e profunda em melhorar a produção de alimentos para o mercado interno também. Estimular a produção de alimentos para o mercado interno, ou seja, reforçar as políticas que se hoje existem, né, reforçá-las para que a gente possa ter maior produção de alimentos e a possibilidade de preços mais baixos. Eu digo isso pelo seguinte, por exemplo, nessa inflação alta, o que pesou muito foi que a inflação aumentou, nem tanto aumentou a taxa como um todo, de 6,5%, não é muito longe de 5,5%, mas é que a questão dos alimentos aumentou muito. Então, por exemplo, no caso de Recife, nos últimos 12 meses, a alimentação e bebidas subiram 16,21%, em Fortaleza, 17%, e em Belém, 15,15%. Ou seja, as maiores altas foram nessas regiões. E houve altas também, houve esses problemas em todo canto, problemas da quebra de safra, etc. Mas aqueles lugares onde tinha uma agricultura familiar, né, de certa forma, próxima, Goiás, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, por exemplo, Goiânia, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, eles tiveram uma alta menor dos alimentos. Porque você tem uma produção alimentar ali próxima, né, e, obviamente, subiram os preços também, mas como você já tinha algo mais de produção alimentar, você segurou um pouco mais a inflação. Então, nesse sentido, é importante as políticas também que pensem no desenvolvimento da oferta, na expansão da oferta de alimentos, principalmente, porque a demanda está crescendo. A gente está discutindo essa questão e pelos números que vocês estão citando, e aí do IPCA, de vários índices, não é preciso ser matemático para a gente perceber que essas altas já ultrapassaram e muito o ganho real do trabalhador na questão do salário. E aí como é que se faz? Se essas altas viram altas exponenciais e o salário do trabalhador não acompanha. É só redução de consumo? Quais são as consequências diretas dessa questão da alta acelerada demais da inflação, enquanto o salário fica estagnado, para o modelo de vida, para o custo de vida como um todo no país? Acho que o professor Roberto pode falar um pouquinho. Olha, como nós falamos anteriormente, e respaldado aqui pelo colega Rodolfo, o que se percebe é que, também na minha opinião, o que está havendo é que o governo mesmo, ele tomou uma posição no início de baixar a taxa de juros. Quer dizer, é uma medida realmente, vamos dizer assim, de cunho social, que a gente sabe que a gente tem uma das taxas mais elevadas do mundo, perdendo apenas para a China, tá certo? Agora, a gente sabe que no curto prazo o governo tem que aplicar medida monetária, né? Política monetária mesmo, né? Na medida em que tem que elevar a taxa de juros para não haver exatamente esse estímulo todo ao consumo. E, no caso, medidas de política fiscal, medidas, vamos dizer assim, de ordem mais, vamos dizer assim, mais de longo prazo, porque, veja só, a pergunta que poderia fazer é o seguinte: por que nós temos inflação?
A verdade é essa. Por que nós temos inflação? Aí sabe que inflação, quando a gente está, quer dizer, fazendo uso aqui a uma linguagem um pouco figurada, a gente pode comparar o organismo econômico ao organismo vivo. Quer dizer, um indivíduo sadio, ele não tem febre, não tem pressão alta, nem nada. E quando você tem uma economia com inflação, é porque realmente esse organismo tem alguma coisa errada aí. Então, parte do princípio seguinte, distribuição de renda, concentração de renda. Veja, é só pegar o maior salário aqui do Brasil e o menor e dividir um pelo outro. Veja quanto que ele vai. Compare com a Noruega, que tem, Noruega e outros países que tem uma diferença de salarial muito pequena. Isso é um dos fatos. Questão de burocracia, né? Você vai, na realidade, questão de quebras agrícolas. Se você tem uma flexibilidade muito grande de importar alimentos, se há um processo de geada, de seca, automaticamente se importa, acaba com essa coisa toda. Como nós falamos também, a questão de infraestrutura. Tem que ter uma logística, questão de se utilizar a questão da produtividade, né? A nossa indústria está perdendo produtividade, então isso tem que se levar em consideração. Reforma tributária, nós estamos com tudo aqui no Brasil, praticamente, a gente tem pago em torno de 40%. Tem que haver. Agora, não pode ser a toque de caixa, não pode ser do dia para a noite se fazer isso. Então, tem que se pensar, né? Se pensar porque eu digo, normalmente, me perdoe, mas vou repetir, esse filme a gente já viu outras vezes, a gente está brincando realmente, porque nós tivemos uma inflação de 6,5% em 2012, essa nossa inflação agora está tendendo para isso, então, com certeza, se não for tomar medidas urgentes, essa inflação vai cada vez mais aumentar, está entendendo? Porque isso é um processo, né, é um processo exponencial. Então, o que, na realidade, se poderia, né, é questão de reforma de longo prazo, tá certo? No ponto de vista. Veja bem, a inflação, eu acho assim, a inflação ela está muito relacionada ao nível da educação de um país, né? Por exemplo, o Brasil, a cultura, a própria cultura da inflação está vinculada à questão do nível de educação que o povo tem, né? Explique melhor. Bom, eu acho que, por exemplo, num país onde tem muita gente que está ganhando muito dinheiro e outra gente que está ganhando pouco dinheiro, por exemplo, para ser bem uma linguagem bem... muita coisa está errada aí, né? Você vê pessoas que trabalham, ganham pouco, aí aqueles que ganham muito querem empurrar os produtos que eles estão vendendo para aqueles que ganham pouco, e a partir daí você cria um consumismo desenfreado, que é também fruto da falta de educação de um povo, porque você tem na Europa, passou por diversas guerras, o povo europeu tem um poder aquisitivo maior do que o nosso e não vive na soberba que nós vivemos. Quer dizer, o povo brasileiro ele se acostuma a usar marcas, tem roupas que você chega num shopping que custa 10, 12 mil reais. Aquela roupa você vai em outra loja, bem junto daquela, e aquela mesma roupa, daquele mesmo parecida com aquela, custa não sei quantas, 30, 20 reais, ou seja, uma custa 12 mil, outra custa 30, 20 reais, alguma coisa está errada aí. Agora, por que é que acontece isso? Porque tem gente que vai e compra isso aí. O pessoal quer consumir, o nível de consumismo está ligado ao nível da educação do povo e isso traz a inflação também, que é uma coisa que é uma bola de neve. Eu não sei se eu expliquei, foi claro. Que, né, inclusive, nosso conterrâneo nordestino, Celso Furtado, ele dizia que era muito mais fácil importar os modelos de consumo dos países desenvolvidos do que desenvolver uma tecnologia, vamos dizer assim, própria, ou uma tecnologia nacional. Então, o que é que aconteceu? Nós aprendemos a consumir como países ricos, mas não produzimos na competitividade, na produtividade dos países ricos, né? Então, você tem esse problema. E um dos problemas que a gente coloca na questão inflacionária passa pela questão da produtividade, porque quanto mais produtiva é uma economia, tá certo? Mais ela tenderá os preços a serem baratos, por exemplo. Não é à toa que os chineses produzem barato. E aí eles a gente produzem tem um barato problema, porque são muito competitivos, da falta muito de produtivos. investimento na base, né? Então, eles têm boa educação, tá certo? Uma disciplina, etc. Todo esse processo que faz com que eles tenham competitividade. Então, eles entram
nos mercados do mundo todo com preços muito baratos e muitas vezes essa importação ela até é positiva para conter a inflação. Um exemplo disso é a própria Coreia. O produto vem barato. A Coreia, ninguém vai comprar mais caro só porque é feito no país. A Coreia, há 50 e tantos anos atrás, ela era um país pobre. E o que foi que a Coreia fez? Investiu no que tinha de mais rico no país, que era a educação do povo. Hoje, a Coreia é um país que é uma potência. Você tem o Japão também, que foi devastado na Segunda Guerra Mundial, mas investiu-se maciçamente em educação. Você tem outros e outros países que também acontecem isso. Professor, eu queria falar. Exatamente. O professor Osmil aqui entrou no assunto, realmente ele acrescentou mais exatamente uma variável para responder aquela nossa pergunta inicial, por que a inflação? Então ele tocou no ponto que a gente, como professor de finanças, a gente vê que é o que a gente chama de finanças pessoais ou então educação financeira, planejamento financeiro pessoal. Na realidade, isso é vamos dizer assim, uma das variáveis fortíssimas, né? Porque se fala muito que o Brasil está muito... Eu, como educador, me permita novamente eu dizer aqui o seguinte, eu estou achando o nível educacional aqui no país muito fraco. Quer dizer, nem sou eu, são as pesquisas, PISA está dizendo isso, tá certo? Então, essa questão de educação, que é a base de tudo, não é? Quer dizer, tem o que o professor me falou, a questão das finanças pessoais. O sujeito chegar numa determinada loja, comprar uma bolsinha que muitas vezes custa até mais do que um automóvel. Ele compra com maior facilidade, tá certo? Então, isso vai exatamente desde a educação, não é? É fundamental que, diga-se de passagem, já se está implantando no curso fundamental finanças pessoais e educação financeira. Né? Professor, qual é a relação dessa questão do quanto o brasileiro está disposto a pagar por um produto com a especulação? Por exemplo, a especulação imobiliária. Até que ponto as duas coisas estão ligadas? Veja bem, o valor, vamos dizer, hoje... Eu não vou fazer aqui uma história da moeda, tá certo? Porque isso Mas veja bem, hoje o que acontece é que a gente tem hoje a moeda como virtual, tá certo? Hoje você compra sem ver a cor do dinheiro, nem a quantidade. No passado, quando você ia comprar, você abria a carteira e contava quantas cédulas tinha. Então isso tem um efeito psicológico. Doía mais, né? Você depois... não sente, você está gastando hoje e não está sentindo. É por isso o endividamento de cartão de crédito é um negócio absurdo. Então você tem, no caso, o chamado, depois veio o cheque. O cheque sujeito tinha que ser pelo menos alfabetizado para saber escrever o nome. E tinha a questão também do avalista, aquela coisa. Então se criou o Instituto do Cartão de Crédito, né? Se criou o cheque especial, o cartão de crédito. Então, quando se fala hoje, cheques devolvidos sem fundo está baixando, aí o pessoal, puxa vida, todo mundo está sendo um bom pagador, mas não, é porque o cheque está desaparecendo. O que está acontecendo é que uma pessoa hoje com salário mínimo tem um cartão de crédito, e diga-se de passagem, cartão que muitas vezes não são nem com anuidade gratuita, tem anuidade, o sujeito paga. E às vezes o sujeito leva aqueles 10, 20 cartões e tem aquilo como status, quando na realidade isso é uma prova de ignorância, tá certo? E de, vamos dizer assim, de fraqueza, porque a pessoa que tem muito cartão se endivida mais do que na realidade possui. Então se diz o seguinte, numa economia como essa, se você dá boa instrução financeira para as pessoas, ou o sujeito compra à vista com um bom desconto, ou quando compra no cartão de crédito, paga aquilo à vista, tá certo? Ou, melhor, paga parcelado, mas dentro que chegar a fatura, pagar integral. Nunca pagar aquele mínimo, porque quem paga o mínimo paga o máximo, tá certo? Como você bem falou, a questão do imobiliário. A gente tem um problema muito sério aqui no Recife, que é a questão do espaço urbano, quer dizer, os terrenos planos. Então, eu creio, os dois colegas que trabalham mais com estatística nesse sentido, podem até dar a resposta melhor para mim, a questão do quanto existe essa especulação imobiliária, de você hoje ter apartamento de 20 e poucos metros quadrados, que na realidade só dá mesmo para a pessoa ter uma cama muito mal, tá certo? E um dos preços mais altos. Então, o sujeito, ao ver essa coisa, e também tem um chamado de efeito demonstração, né? O sujeito, porque fulano de tal comprou tal coisa, eu vou ter que comprar também, tá certo? E vai nessa daí se endivida completamente, tá certo? Então, uma das variáveis fundamentais é essa daí, a educação. Então, os preços das coisas têm relação, sim, com o quanto estamos dispostos a pagar por elas. Temos, porque a gente tem aqui é o chamado de efeito imitação. O sujeito vê, como bem falou o colega Rodolfo,
o consumo na Europa, mesmo com toda essa crise nos Estados Unidos, a renda média lá é muito superior à nossa. Então, como a gente também, um meio de comunicação aqui é em tempo real, o sujeito aqui ganha um décimo ou um centésimo do que o sujeito ganha lá. E quer fazer a mesma imitação. Quer dizer, nessa passeata toda, quando teve aquelas coisas, uma coisa impressionante. Todo mundo hoje quer ter carro. No Canadá, nos Estados Unidos, a pessoa para ter um carro tem que ter obrigatoriamente condições de ter um seguro, porque um carro é um bem de risco literal. Então o sujeito compra um carro e não tem capacidade, porque pensa que só vai pagar o combustível. Então tem que melhorar as outras condições de infraestrutura, como nós falamos, em termos de transporte público, tá certo? De qualidade, essas coisas todas. Né? Então, porque se for por aí, o sujeito vai endividar. E vamos rezar para que realmente, como o colega professor Osmil falou, não se chegue à inadimplência, porque os Estados Unidos começou assim. O sujeito, todo mundo comprou, porque lá realmente a análise de crédito realmente é muito mais precária do que a nossa. E os juros são muito baixos. Os juros são baixos, tá certo? No momento que eles elevaram a taxa de juros, o sujeito deixou de pagar e o mercado quebrou. Entrou aí em Bolsa de Valores e aí por diante. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, porque a gente precisa fazer o segundo intervalo, mas na volta eu prometo que lhe dou a palavra, tá certo? A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que hoje discute o tema custo de vida no Brasil. Bom, no último bloco eu prometi que daria a palavra ao Dr. Osmil. O senhor estava falando da relação entre grandes empreendimentos como SUAP, como ocupação do espaço urbano por mega empresas como shoppings, enfim, e como isso interfere na relação da alta de preço dos aluguéis, por exemplo. Pode continuar. Olha, há uns anos atrás, quando o SUAP estava construindo, quando se falava na revitalização de SUAP e se falava na refinaria, que ainda não estava referendado no papel, lá em Jaboatão, por exemplo, os preços dos imóveis eram bem baratos. Né? Eu digo porque nós temos um apartamento lá em Jaboatão, em Piedade, e nós sentíamos isso, inclusive, a deterioração dos prédios, as pessoas não investiam, porque os prédios não valiam a pena investir, tudo, os apartamentos não valiam a pena investir. Quando aconteceu a vinda da refinaria e a reboque da refinaria começaram a surgir grandes empreendimentos que a gente considera empreendimentos estruturadores, esses preços eles aumentaram assustadoramente. Um apartamento que custava 140 mil há uns 8, 10 anos atrás, passou a custar 600, 700 mil reais. Isso por quê? Porque as pessoas que vinham para cá, que estavam vindo se empregar aqui, eles estavam procurando imóveis naquela redondeza e a oferta era pequena. Então as pessoas começaram a ver que podiam vender aqueles apartamentos ali e ganhar muito dinheiro. E foi o que aconteceu. Então começaram a construir. O mercado lá de Jaboatão, ali, Piedade, etc., naquela região ali, foi praticamente todo tomado. Recife acompanhou também esse boom, essa onda, mas só que foi mais especulação imobiliária. A especulação imobiliária fez com que os preços dos prédios aqui subissem assustadoramente também, e hoje, você quer vender um apartamento, as pessoas não estão querendo pagar mais o que se estava pedindo há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Hoje, os preços estão voltando para aquela realidade. Nesse sentido, qual é a tendência? É apenas estabilização ou retrocesso para um estágio inicial? Retrocesso eu acho que não volta para aquele estágio inicial, porque a demanda foi aquecida e eu acredito agora que ele deve estabilizar. Os preços devem se estabilizar num patamar justo. Né? Justo que eu digo, não sei se a gente pode dizer assim, patamar justo ou não, né? Que é complicado nessa coisa assim. O Roberto, que é professor de financeiro, ele sabe explicar o que é o preço justo e o que não é. Mas aquela região do estado, como nós estamos falando da economia pernambucana, aquela região ali de Goiânia, aquela região ali daquelas praias ali, e inclusive aquele entorno de Goiânia, que a gente vê também Paraíba, alguns municípios lá da Paraíba, aqueles preços ali
eles estão absurdamente elevados. É interessante essa questão, a questão urbana, dos aluguéis. Isso, alguns países tiveram outras políticas, inclusive. Por exemplo, a Inglaterra, ela tinha prédios, certo? Que o governo tinha prédios e alugava aos trabalhadores. Margaret Thatcher privatizou, então os próprios trabalhadores compraram esses prédios na época. Então, foi positivo. Mas o que é que começou a acontecer? Começou a haver uma pressão especulativa e esses trabalhadores terminaram vendendo esses prédios e foram morar mais longe nas periferias. Que é o que em condições acontece piores. hoje no Recife, Então, né? exatamente isso está acontecendo, esse processo. Então, alguma forma, tá certo? Alguma forma de regulação nesse mercado, não sou especialista na área, mas é necessária, porque quando a gente anuncia um investimento, quando se anuncia um investimento numa determinada região, né, já de imediato, basta sair a notícia, tá certo? Já começa a haver especulação com os imóveis. As pessoas começam a dizer, olha, esse negócio vai valorizar, então eu vou comprar, aí começa a aumentar a pressão de demanda, o preço vai subindo e fica uma espécie, a Arena da Copa, naquela região, por exemplo, E isso futuramente tem impactos você vai ter, sociais, porque as pessoas são expulsas, né? por exemplo, aquelas uma pessoas pessoa, de Goiânia que não estão necessariamente envolvidas na construção da Fiat e que tinham que alugar a sua casa, já estão sofrendo, porque o preço do aluguel já subiu naquela região. Isso aconteceu também na área de Suape. Então é importante que quando se faça um pacote de investimentos que é extremamente positivo para o Estado, para a economia, mas também afeta alguns setores que não são prejudicados nesse sentido. Embora a gente saiba que a gente passou a lidar também com as questões, são os bons problemas no sentido de que antes a gente vivia um marasmo no Estado, um desemprego altíssimo, né, uma renda mais baixa, e hoje a gente já vive um pouco uma situação em Pernambuco melhor. Agora, Mas isso não isso é quer dizer um que... reflexo do crescimento sem igualdade, né? É. Com desigual distribuição de renda, já Exato. que é o nosso forte, né? O nosso crescimento não significa exatamente melhor distribuição de renda, é o que vem acontecendo por Que aqui. estão embutidos no desenvolvimento, que é um assunto para a gente conversar em outro momento, que é essa coisa do meio ambiente, que deve ser focado com mais responsabilidade e tudo. O crescimento por si só, ele não distribui, né? Ele vai crescendo, pelo contrário, a tendência é mais de concentrar. Tanto é que Pernambuco mesmo, você tem basicamente 65% da economia está concentrada ainda na região metropolitana do Recife, embora haja esforços governamentais de interiorização. Mas a tendência é para aumentar para 70% agora. Mas também há outras áreas do interior que estão, vamos dizer, havendo outros desenvolvimentos interessantes. Por exemplo, a região de Caruaru, tá certo? Principalmente aquele polo de confecções, é um desenvolvimento que tem muito mais distribuição de renda. Por exemplo, quando a gente vai ver o índice de pobreza de uma determinada região como essa, a gente vê como é muito pequeno o índice de pobreza naquela região em que todo mundo trabalha, desemprego zero, tá certo? Todo mundo trabalha na confecção, enfim, todos ganham a vida daquele jeito. Quer dizer, não são grandes empreendimentos, são pequenos empreendimentos, mas todos participam daquele progresso. Então a gente tem que contrapor Mas aí um pouco principalmente é porque é um modelos. tipo de serviço que não requer muita escolaridade, que não precisa de importação de mão de obra, que aí acaba como o caso de Suape, que a renda não fica igualmente distribuída porque é preciso importar muita mão de obra. Mas ali a gente tem um dado interessante, Andréa, porque só aconteceu ali naquela região, né? A gente tem alguns casos, né, de sucesso. Ali você teve o empreendedorismo aflorou naquela região, tá certo? Então, claro, as pessoas ali não tinham outras alternativas, então elas começaram a se mexer nesse sentido. Então, eu diria que o crescimento econômico, às vezes ele pode ter uma fácil concentração, né? É importante, mas é importante olhar também para esses setores, né, de microempresa, pequena empresa, empreendedorismo, trabalho autônomo, porque muitas vezes eles podem, inclusive, estar produzindo em condições até melhores, né? O Estado, inclusive aquilo ali surgiu a revelia do Estado, né? Foi a sociedade daquela região que vamos dizer, fez aquilo ali. Você falou num aspecto aí do empreendedorismo do pessoal lá de Caruaru, mas isso não é de surpreender não, porque a cultura da Sulanca, daquela região ali, todo o pequeno empresário da Sulanca, ele é extremamente empreendedor, porque se ele não ficar sempre inovando, ele vai ser engolido. E aí é o sucesso daquele polo de confecções de Caruaru, tá isso. As pesquisas do FEComércio já mostraram isso no ano passado e provavelmente esse ano vai ter, agora para o mês vai ter outra pesquisa e provavelmente vai também mostrar esse aspecto, né?
Gente, a gente já está chegando ao final do programa. Eu queria ler algumas perguntas dos nossos telespectadores. Aí eu pediria para vocês responderem de uma forma mais rápida para a gente poder fazer o maior número de perguntas possível. O Helder da Boa Vista, ele pergunta para o Osmil. Esses planos econômicos criados pelo ministro da Fazenda não seriam mirabolantes, uma vez que não há certeza de sucesso? A população não seria uma espécie de cobaia? Olha, eu não sou muito a pessoa adequada para responder essa questão, porque eu não tenho analisado as políticas do governo. Eu, ultimamente, meu trabalho está mais focado em análise de conjuntura específica de comércio, né? Sem entrar em políticas públicas. Eu não sei se o Rodolfo seria a pessoa talvez mais adequada para responder acha, esse tipo de coisa. A gente serve de cobaia na questão dos planos Na econômicos? realidade, se fez uma aposta, eu diria, aí eu vou até defender um pouco, né, o que está sendo acusado de uma política errada. É a política errada que todo mundo pediu. Há 20 anos, há 30 anos que os empresários vêm pedindo desoneração de tributos. Foi feita a desoneração de tributos. Isso é outra questão que eu Vinha quero... se pedindo redução da taxa de juros. Foi feita a redução da taxa de juros. Essa E aí mostra o seguinte, desoneração- que os incentivos ao setor privado parecem não funcionar tanto quanto se esperava na teoria. Quando o Brasil assumiu, através de uma política fiscal de gasto público mais efetivo, que aí aumenta a demanda diretamente, teve mais resultado na saída da crise de 2008, 2009, que agora. Dilma mudou um pouco a política econômica de Lula, tá certo? No sentido mais pró-empresário, mas os empresários parece que não repassaram ou não repassaram para os preços, ou não estão estimulados a investir. Enfim, me parece que o cenário internacional do mundo que está muito confuso, a Europa se acabando, os Estados Unidos andando de lado e a China reduzindo o crescimento, tem impactado mais as expectativas dos empresários brasileiros do que a própria política interna. Porque, a princípio, a política interna parecia estar correta. Certo. Jair do Jordão Alto. O alto custo de vida... Por que o alto custo de vida não implica em aumento do salário? Isso era o sonho de todo brasileiro, né? Existe uma explicação fácil de ser dada, professor? Realmente é aquela história. Se um trabalhador disser que ganha muito, vão logo interná-lo, né? Porque é uma coisa racional. Ninguém vai dizer que ganha muito, né? É a mesma coisa. Quem vai vender algo pede o maior preço e quem vai comprar joga o menor preço. Então, isso na realidade. Então, se adotou uma política aqui também no Brasil de você, né, naturalmente, repassar a inflação do ano anterior junto com o PIB de 2 anos anterior, né? Quer dizer, veja bem, socialmente falando, né, e racionalmente falando, é uma coisa digna, né? Porque realmente o sujeito não pode. Agora, tem uma implicação muito forte aí, é o que a gente fala em termos de ganho de produtividade. Quer dizer, a gente tem as chamadas causas da inflação de curto prazo, além das chamadas expectativas inflacionárias, quebras agrícolas, essas coisas todinhas, e um deles é, se você aumentar mais o ganho do capital, né, do empregador, e sem haver ganho de produtividade desse seu lado, do mesmo modo, se você aumentar muito também o ganho do lado do salário sem haver ganho, você tem que repassar para os preços isso. Então, uma coisa que aconteceu recentemente é de você, no momento que você aumenta o salário, você vem com inflação. E inflação é perda de poder de compra, quer dizer, é o que nós chamamos de ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, é um paradoxo. É uma bola, né? É um paradoxo, é como se fosse um cão atrás querendo pegar o própria cauda, tá certo? Realmente é uma coisa séria isso, né? Não há como fugir. A economia brasileira, o Brasil, o país, né? Não há como fugir desse desafio de tornar uma economia mais competitiva, mais produtiva, para que os preços possam ficar melhores, preços menores, né, ou preços que não subam tanto, são positivos para que os salários reais possam crescer. Na realidade, é exatamente a produtividade que dá a margem para o crescimento do salário real. Então, as economias europeias e americanas no pós-guerra, por exemplo, cresceram e distribuíram renda exatamente com o aumento da produtividade. Foi repassado aos trabalhadores essa produtividade, mas cresceu a produtividade. Então, a economia brasileira teve um primeiro momento... E vale a gente salientar que produtividade não é só o trabalhador trabalhar mais e mais horas. É produtividade em questão de optimizar Pelo contrário, gastos. países né? até com jornadas de trabalho mais baixas que o Brasil
tem, às vezes, produtividade maior. Porque o importante é a eficiência no processo produtivo. Mais máquinas, mais equipamentos, mais modernização. Você imagina se tem um gatilho, novamente, se reinstaurar a questão do gatilho salarial. Toda vez que tiver inflação, aumenta o salário. E aí a gente vai chegar no que chegou. Isso aí realmente não pode. Essa é a indexação, né, que é a correção monetária, essa espiral de salários preços. É o retorno, é um retorno ao complicado. filme, né? Que a gente já assistiu há muito tempo, né? Eu acho que isso aí ninguém quer. Já viu esse filme. Ninguém quer, né? até porque a gente pôde avançar. Quem passou, né, com a inflação de 84% ao mês, né, está lembrado que o que aconteceu na nossa economia. Então não se deve brincar com isso não, né? Quer dizer, o ganho de produtividade, aumento, a educação é tudo. Dessas variáveis é mais importante. Hoje a gente tem uma China que está atraindo tudo que é capital para lá, como bem falou o Rodolfo e o colega aí, Osmil. Na realidade, os países lá da Ásia, eles aumentaram os seus ganhos, tudo. Foi através da educação. Você tem que dar educação ao povo, não é através é porque existe a inovação tecnológica. Se você não der educação, vai terminar as pessoas sem emprego, aquela coisa toda, tá certo? Robson, de Afogados, o aumento no preço dos imóveis implica no aumento da inflação? A gente acabou de falar que a inflação é medida de acordo com vários setores e é tirada uma média da alta de todos esses setores, né? Então implica sim. Lindoberg, da Iputinga. Por que o sistema de cálculo da inflação leva como ponto principal a quantidade de impostos e não o aumento no custo de vida da população? Eu acho que ele está equivocado, Roberto, né? Isso aí porque, veja bem, normalmente ele leva em consideração uma mensuração. O IPCA só leva em consideração, por exemplo, a alimentação tem um peso de 25%, né? Tem transporte em torno de 18%. Saúde, em torno de 11%. Então, é só uma cesta de mercadoria, diferente do IGPD e IGPM, que leva em consideração 30% do custo de vida, 10% da construção civil e 60% do índice de preço no atacado. Tá certo? Então, realmente... O termômetro não é ruim, o termômetro é bom. Como eu mostrei, a inflação é uma média, né, de 6,5% foi a taxa, mas a alimentação, que é o que quase todo mundo gasta mais, né, principalmente as camadas mais humildes, classe C para baixo, da classe C para baixo. A alimentação subiu no Brasil, né, 12,8%, subiu o dobro da inflação nos últimos 12 meses. Isso significa que pesa muito, né, principalmente para as famílias de média e baixa renda. Nesse sentido, né, você tem Então a gente pode dizer que sério. O custo Brasil alto do jeito que está impacta principalmente as famílias mais pobres, não é isso? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Agora fica vamos dizer assim, um conselho, uma sugestão. Realmente, se quer trabalhar seriamente, essa meta inflacionária tem que baixar. Essa coisa de dizer que tem que haver, me perdoe enormemente dizer, é balela esse negócio de que tem a ver a inflação, esse negócio não tem. Não existe, quer dizer, essa magnitude de quanto esse delta, tá? Então tem que haver, realmente, está 4,5%, baixa isso para 3, no próximo vai para 2, assim por diante. Agora, tem que ser medidas de longo prazo, medidas fortes, as coisas mais concretas, mais né? concretas. Agora veja bem... Eu estou precisando terminar, mas diga em 2 minutos. Não, estou dizendo em 2 minutinhos. A população, ela tem também um componente muito importante nisso. Né? Uma regra fundamental é que a população, ela não pode comprar aquilo que ela não necessita. A educação financeira, como a gente falou, é a chave, né? Isso é a regra fundamental. Gente, infelizmente eu preciso acabar o programa, foi muito produtivo. Acredito que nossos telespectadores tiveram uma boa aula de educação financeira, de finanças. Gostaria de agradecer, desejar uma boa noite para vocês. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.